Olá, meu nome é Patrícia e esse é o quinto vídeo da série sobre estereoquímica. Nesse vídeo falaremos de outros tipos de moléculas quirais. Outros átomos, além de carbono, podem ser centros estereogênicos. Por exemplo, compostos contendo silício, pois o silício faz 4 ligações, assim como o carbono, e pode apresentar 4 substituintes diferentes, dando origem a compostos quirais. Muitos compostos contendo silício, como centro estereogênico, são aplicados na síntese de materiais utilizados nas mais diversas áreas, como, por exemplo, optoeletrônica, e um exemplo pode ser observado na tela. Outros exemplos de centros estereogênicos ocorrem em compostos piramidais. Esses podem ser centroestereogênicos quando têm 3 substituintes diferentes. O par de elétrons não compartilhado é considerado um quarto substituinte. Ele é o substituinte de menor prioridade quando da atribuição da configuração absoluta. Além disso, cabe ressaltar que para que possamos observar um enantiômero sozinho ou com excesso, a chamada inversão piramidal, que interconverte um enantiômero no outro, deve ser lenta à temperatura ambiente. As aminas são o exemplo mais clássico de compostos piramidais. Se tiverem 3 substituintes diferentes, aqui representados como A, B e C, mais o par de elétrons, serão quirais. O problema aqui é que, mesmo se tivermos só esse enantiômero aqui desenhado, na hora que colocarmos em solução, ocorre a inversão piramidal e ela é rápida, ou seja, um enantiômero é rapidamente convertido no outro através de um equilíbrio dinâmico, racemizando em solução. Já compostos contendo enxofre, como os sulfóxidos, podem ser separados em enantiômeros. Nesse caso, a interconversão de um enantiômero em outro é lenta, ou seja, a reação química que transforma um enantiômero em outro é lenta e podemos obter um dos enantiômeros até de maneira pura, mesmo em solução. Agora que já vimos que não é somente o carbono que gera centro estereogênico e que pode deixar uma molécula quiral, temos que falar que alguns compostos apresentam quiralidade sem apresentar um centro estereogênico. Alenos são exemplos de compostos quirais sem centros estereogênicos. A quiralidade ocorre pois os alenos não são planares como alquenos. Os grupos presentes nas pontas das ligações ficam a 90 graus um do outro. Se esses grupos forem diferentes em um mesmo carbono, não haverá plano de simetria. Podemos observar, então, conforme foi mostrado na animação, que cada carbono da dupla tem 2 grupos diferentes. Nesses exemplos, um carbono tem cloro e hidrogênio e no outro bromo e hidrogênio. E que os substituintes de cada carbono ficam a 90 graus dos substituintes do outro carbono. Sendo assim, não há plano de simetria e a molécula é quiral. Compostos binaftílicos são outro exemplo. Esses compostos possuem a ligação que une os 2 ciclos aromáticos muito impedida esteriamente para ter uma rotação livre, gerando compostos sem plano de simetria. Um sistema naftílico fica perpendicular ao outro sem poder rodar e isso causa a quiralidade observada. Esses compostos podem ser utilizados como ligantes quirais em complexos aplicados em síntese assimétrica. Olhemos a animação para ficar mais claro. Olhem os sistemas naftílicos. Agora podemos girar para ver melhor. E reparem que um sistema naftílico fica a 90 graus do outro. Sem poder girar, isso confere quiralidade pela ausência de plano de simetria. Olhando as estruturas dos enantiômeros desenhadas, podemos atribuir a correta nomenclatura. Esses são os enantiômeros do BNAP. Esse é o S-BNAP e esse é o R-BNAP. Para traçar corretamente a seta, devemos perceber que os ciclos aromáticos desenhados com a linha mais grossa estão para frente. Devemos traçar uma seta de um dos ciclos para frente ao outro, que também está para frente.
Existe ainda um truque para facilitar a atribuição da configuração absoluta nesse tipo de composto. Podemos reforçar a parte que fica para frente no desenho, aqui e aqui. Pronto. Juntar essas partes formando um S. Como ficou certinho o S, esse deve ser o enantiômero S. Agora façamos no outro. Reforçamos uma parte e a outra, juntamos as partes reforçadas. Reparem que esse S ficou ao contrário, então ele é o enantiômero do outro S e, portanto, é o R. Bem, chegamos ao final de mais uma série de vídeos, nesse caso sobre estereoquímica. Espero que esses vídeos os ajudem bastante no curso de vocês. Bons estudos!